pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Coisa Desenvolvida. Hoje estou com o convidado David, aqui de Mineiro e Tietê. Bem-vindo. Tudo bem, David? Muito obrigado, Sérgio. Tudo bem, graças a Deus, né? Opa. Primeiramente, agradeço o convite, a disponibilidade, a recepção, tá? E que possamos aí ter uma conversa proveitosa, né? Um diálogo entre amigos, mas logicamente levando informações para toda a nossa população. Tá bom. David, você nasceu em Mineiros? Nasci e criado, né? Eu nasci na Barra Bonita, cresci aqui em Mineiros do Tietê, né? Sou mineiro tieteense. Tenho 30 anos de idade, né? Já sou pai, tenho um menino de 5 anos de idade, sou casado, a esposa se chama Gisele, já faz 10 anos já que eu estou com ela, tenho um menino de 5 anos. Fui nascido e criado aqui, né? Sou cria da cidade. Só nasci na Barra Bonita, como a maioria nasce em Barra Bonita, em Jaú. Porém, toda a minha vida eu nasci e fui criado aqui em Mineiros do Tietê. Tá. E o que você faz na área profissional hoje? Na área profissional, hoje eu atuo no ramo da reciclagem, né? Eu sou um microempresário, né? Eu tenho uma empresa de reciclagem, onde trabalha meu pai, Júnior Poliani, a minha mãe e minha madrasta. Né? Eu comecei esse empreendimento há 3 anos atrás. É recente. Há 3 anos atrás, faz pouco tempo. Toda a vida eu trabalhei. Quando eu iniciei os meus trabalhos, depois, quando jovem, né? Eu comecei costurando luva. Depois da luva eu tive uma experiência no calçado, onde eu fiquei alguns anos trabalhando. Passei também em Mineiros aqui, trabalhei por alguns meses em uma farmácia. Tá? Antigamente era Multidrogas. Depois disso eu fui me aperfeiçoando, né, na questão, eu tirei carta, hoje eu tenho uma habilitação E, né, então fui na luva, no calçado, fui crescendo gradativamente, né, e fiz esse investimento para que eu pudesse mudar de categoria de letra, de condução, né, para poder conseguir pegar um caminhão, para conseguir ter um ganho maior, né. Antes disso, eu fui morar um tempo em Botucatu, 1 ano. Foi logo após a primeira eleição, quando eu saí com meu pai, tá, de vice-prefeito, em 21. Então, fiquei 11 meses em Botucatu, trabalhando numa agropecuária. Eu vinha trabalhando no calçado, sem o registro. E quando apareceu essa oportunidade de trabalhar registrado, eu fui até Botucatu. Tem um amigo meu lá que na época era gerente de uma agropecuária, então ele me fez esse convite. Aceitei e fiquei 11 meses trabalhando lá. O que você fazia lá? Lá, na verdade, eu era atendente, né? Atendente, caixa. Então, eu vendia ali os itens, ração, enfim. Você é um bom vendedor? Sou um bom vendedor, viu? Vendia bastante. Eu era muito querido pelo pessoal de lá, né? Da agropecuária, da Agropec, em Botucatu. Quando eu decidi sair de lá, voltar para Mineiros, porque tinha alguma coisa que me puxava para voltar para Mineiros, né? Que o meu lugar, de fato, é aqui. Eles não queriam de maneira alguma que eu saísse de lá. Então foi nessa pegada, né? Eu vim da luva, vim do calçado, depois eu fui lá, tive essa experiência, trabalhei em farmácia antes aqui. Você gostou de farmácia? Gostei. É atendente, né? Atendente, caixa também, vendendo os itens que ali Ficou tinha. quanto tempo? Fiquei em curto prazo, em prazo muito curto, 3 meses só fiquei ali. Tá? Tive essa experiência, depois apareceu uma outra oportunidade e fui trabalhar num outro ramo. Fiquei em Botucatu, aí, como eu disse, eu voltei para Mineiros do Tietê. Quando eu voltei para Mineiros, eu já tinha categoria E de habilitação. Voltando, eu consegui um emprego na GF. Lá estava precisando de um motorista para entregar areia, cimento, essas coisas, né? E eu tive um grande amigo que me ajudou na época. Ajudou no sentido de me indicar, né? Como ele me conhecia, que era o nosso amigo Edson Leme, falecido Edson Leme. Que Deus o tenha, um amigo que eu vou levar para toda a vida, mesmo não estando mais entre nós, mas é uma pessoa que tanto dentro da política nos ajudou muito, e se tiver oportunidade eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, quanto na vida particular, né? Então ele me indicou ao Rossi, ao Edilson, não, que são os chefes lá, os donos da GF. Fiquei 3 meses lá, viu, Serginho? 3 meses eu fiquei lá, retornando de Bauru, de Botucatu, isso finalzinho de 2021, comecinho de 2022. Fiquei 3 meses lá, aí teve uma outra oportunidade de emprego, aqui em Mineiros, na Vassouras Puma, no Daminello. O ganho era praticamente o mesmo, né? Tinha essa disponibilidade de trabalhar na cidade,
ter essa comodidade de poder almoçar em casa e voltar, enfim. E me transferi para cá. Fiquei também 3 meses lá. Só 3 meses. Mas, meu Deus, você não para em lugar nenhum? Não, é que as coisas da nossa vida, ela vai acontecendo naturalmente, né? E eu tenho uma coisa instintiva. E eu acabei vindo para Mineiros para trabalhar aqui, para ter essa comunidade melhor. O ganho era o mesmo na época, né? E quando eu estava na Vassouras Puma, trabalhando pro Daminello, deu um start na minha cabeça, né? Aí que eu entrei na reciclagem. Deu um start em 2022. E esse start foi o quê? Eu via, vamos supor, minha mãe, minha tia, meus familiares juntando latinha. E eu via como que era difícil, né? Juntar latinha, amassar, guardar, armazenar, tudo certinho. Eu via que tinha gente que comprava com um valor muito inferior, vamos supor. Vai comprar por R$7 ou R$6, que seja, e vendia por R$11, R$12. Tudo bem, o comerciante tem que ganhar o seu dinheiro, obviamente. E só que eu via, nossa, mas o trabalho maior é deles. Por que o ganho tem que ser igual do cara que está comprando, do comerciante? E isso eu não concordava muito, não. Falei, então vou começar a comprar latinha da minha família. Comecei a comprar latinha. Aí eu comecei a comprar com um valorzinho um pouquinho melhor, vamos supor, de 7 eu pagava 9. Vendia por 12, ganhava 3. Tá bom, pra mim tava bom, eu tinha o meu trabalho. Não fiz isso pra quebrar ninguém, nem pra passar à frente de ninguém, muito pelo contrário. É só pra valorizar a mão de obra daquele que junta, que guarda. Aí eu comecei a comprar latinha, aí você chega na casa de um, eles te oferecem uma reciclagem, que é uma garrafa PET, um papelão. Aí eu comecei a comprar também. Aí depois, sucata, o ferro velho. Aí comecei a comprar também. Só que o que aconteceu? Eu não estava dando conta, porque eu trabalhava na Vassouras Puma, não tinha como eu ficar atendendo ligação, negociando com as pessoas. Meu pai e o meu irmão, na época que morava aqui com a gente, o Cauã, ele deu essa mão para mim no início, né? Então eles iam na casa das pessoas, compravam, faziam o pagamento, só que chegou uma hora que a demanda estava muito grande. E eu sentei, conversei com meu pai, conversei com a minha esposa e falei, eu tenho que arriscar. Né? Trabalhar para alguma empresa, para alguma outra pessoa, eu posso trabalhar a vida toda. Então vamos supor, eu ganhava R$2.500 por mês. Eu comecei a empreender, eu nem sei se hoje eu ganho um salário fixo, só que hoje eu sobrevivo da reciclagem. Tá? E na época eu falei, meu filho era pequenininho, tinha 2 anos, eu falei para minha esposa, vou tentar. Se der certo, deu. Se não der, eu volto a trabalhar para os outros, né? Como dizem, né? E comecei a comprar, revender, uma loucura. Na época tinha uma perua velha do meu pai, comecei a comprar, vender, consegui uma pampinha, comprar, vender. Meu pai tinha um carro, na época eu tinha uma motinho, aí apareceu a oportunidade de a gente trocar em um caminhãozinho, num Dorjinho que eu tenho até hoje, um Dorjinho azul. Meu pai, de todo o coração, filho, pode pegar o carro, que era uma Export na época. Você é filho único? Não, sou eu. Vamos supor, meu pai teve o primeiro casamento com a minha mãe. Sou eu, meu irmão Jonatas e minha irmã Kathleen. Minha mãe não tem mais filhos. Eles se separaram há uns 15 anos já. E meu pai tem mais alguns filhos. Tá? Fora desse primeiro casamento. Mas voltando, então consegui esse caminhãozinho e assim sucessivamente estou trabalhando, vai crescendo, enfim. Naturalmente, com muito esforço, com muito empenho. Só que eu quero deixar uma coisa frisada aqui que é bem interessante, Sérgio. Eu comecei esse empreendimento meu, hoje eu tenho um barracão, tenho uma prensa, eu tenho uma esteira, eu tenho 2 caminhões, mas eu comecei isso com R$1.500. Mas como você começa uma sucata, um ferro velho com R$1.500? Acreditando, trabalhando, acordando cedo, trabalhando de domingo, o dia inteiro. Quando meus familiares estavam lá fazendo churrasquinho, eu lá separando material, comprando, separando. Entendeu? Com muita luta, com R$1.500. Só pra você ter uma noção, se eu for fazer uma compra hoje de reciclagem, de papelão, PET, fica mais do que R$1.500. Então é um valor muito baixo pro início de uma reciclagem, de uma cooperativa, que nem eu tenho, né? De reciclagem. Então foi com muita luta, com muito suor. E, lógico, a gente tem que ser grato. Quem me ajudou muito no início, como eu disse, foi meu pai. Meu pai me ajudou, ele construiu uma prensa de material reciclável, seja de PET, de papelão, dos outros materiais. Seu pai é bom de parte mecânica. Ele é muito, muito inteligente. Eu sou suspeito de falar porque eu sou filho dele. Mas ele é muito inteligente. Muito inteligente. Quem conhece meu pai, Júnior Poliani, o bom, porque o ruim eu tenho. Você tem, todo mundo tem.
E o lado bom, às vezes as pessoas não conhecem, mas ele é muito inteligente. Ele Tá. sempre foi empreendedor, Sempre né? foi fuçado. Ele já fez sofá, é soldador, é calçadista, ele foi gerente de fábricas em Jaú durante anos. Então ele me deu muito apoio. E essa prensa que ele fez foi tudo com sucata, com material velho, sabe? Mas uma coisa bem Esse feita. ele nunca mexeu com sucata, né? A Não, parte de reciclagem, né? não. Eu que tive a iniciativa de começar. Hoje ele trabalha, nós trabalhamos juntos, né? A Vocês empresa são é sócio- nossa. São sócios ou é Somos você? sócios, somos sócios. Se eu tenho minha reciclagem hoje tocando, é graças a ele, a minha mãe, que está 2 anos trabalhando comigo. Consegui tirar ela da roça, tá? Que ela trabalhava na roça, hoje ela consegue trabalhar num local arejado, com cobertura, entendeu? Consegui dar essa comodidade para ela maior. E minha madrasta que tá aí comigo aí também, com meu pai, há uns 7 meses, mais ou menos. São eles que tocam a reciclagem, na verdade, né? Se não tem eles, não tem reciclagem do Você tem mais poliéster. funcionário ou não? Não, só eles. Só- Quando eu comecei, era eu e minha esposa. Eu e minha esposa, meu pai, com meu irmão. Aí meu pai, por alguns meses, ele foi morar no Baixão de Serra, né? Ele foi lá mexer com solda, com outras coisas que ele fazia. Aí ele decidiu voltar. Ele engatou uma primeira comigo de novo aqui e lenha. Mas ele nunca deixou de ajudar, né? Mesmo estando lá fazendo outra coisa, ele sempre esteve abraçado comigo. E o que você tá achando essa ideia aí da reciclagem? A, Você reci- tem uma projeção para o futuro? a reciclagem, Você ela... quer investir nesse empreendimento futuro? Daqui para o futuro, sim. Sim, porque a reciclagem, muito pouco se é reciclado ainda no Brasil, viu? Muito pouco mesmo. Tem muito material que logo vai começar a ser reciclado que a gente nem imagina que é possível ser reciclado. Essa parte da reciclagem você pega. O que você acolhe ali para você revender? O que você pega hoje? Hoje o trabalho meu, quando eu falo meu, é no geral, meu pai, minha mãe, minha Uhum. madrasta, é coletar de quem pega na rua, os coletores de ruas, que tem Você aqueles só pega de carrinhos. coletor de rua. Você não pega no comércio quem descarta também ou não? Muito raro, sabe por quê? Porque eu prefiro priorizar aqueles que estão na rua pegando. Eu prefiro comprar deles. Aí eles vão lá e levam para você lá. Eles levam na casa deles ou em algum terreno onde eles armazenam esse material. Depois que tem uma quantidade, eu vou lá e compro esse material deles. Tá? Então é garrafa PET, é papelão, é vidro, é plástico, todo tipo de material reciclável. Sucata, eles pegam, alocam num local específico lá que eles têm, e eu vou e compro, trago para o meu barracão, faço a triagem desse material, prenso esse material e revendo esse material. E Tem que prensar para levar. o fato de eu ter a prensa, né, que foi uma coisa que eu consegui fazer esse investimento aí com colaboração do meu pai, é que eu consigo agregar valor, né? Na hora que eu vou pagar o material para as pessoas, entendeu? Então eu consigo pagar um preço melhor, um preço mais justo, porque eu venho, faço a triagem e vendo o material prensado. E Né? para onde você vende? Vários lugares, tem várias cidades da região, como São Carlos, Piracicaba, tem vários fornecedores, né? Eu não trabalho só com um, tenho vários parceiros, né? E a reciclagem ela é assim, ela é muito instável. Um dia ela sobe o valor, o preço, outro dia ela baixa. Então, sempre quem tem a melhor oferta no dia, eu acabo entregando o material. Então, minha vida de trabalho é essa correria aí. E hoje mesmo, meu pai tá lá fazendo, sabe o que agora? Uma prensa de latinha. O bicho é Aí tá fazendo a fuçado. outra. Uma prensa de latinha, desculpa, tosse, viu? Tá fazendo uma prensa de latinha. Ele é com sucata que a gente comprou. E depois que fica pronto, Sérgio, nossa, mas fica uma coisa feia. Seu pai, eu percebi, ele, uma vez eu levei pra ele uma máquina de costura, e ninguém conseguia deixar no ponto, é isso, né? No ponto. Exato. E ele conseguiu deixar no ponto, falei, cara, conseguiu deixar no ponto mesmo. Muito ele não mexe mais com a máquina de costura, ele não... Não por causa da reciclagem, né? É muita correria, toma né? muito Muita tempo, demanda. né? Toma Vai muito trabalhar tempo. domingo a domingo? Hoje a gente consegue trabalhar até sábado, na hora do almoço, né? Consegue, mas quando precisa, fazer um carregamento no domingo, que seja. Não tem dia, viu? Apareceu a oportunidade de eu comprar um material, de eu trabalhar, eu não paro nunca, né? Não paro nunca. Eu, como vereador hoje, um pouco menos, né? Ele tá mais à frente agora, comprando os materiais, fazendo essa coleta, até para me ajudar, porque eu tenho muitas, que nem falo, o vereador ele tem muita coisa para resolver durante o dia. Tem de fato, viu? Não é só os vídeos nas redes sociais, não. É muita demanda, é uma indicação daqui, é um pedido de um morador dali. Então você tem que conversar, entender, poder estar encaminhando, né? Então ele tá mais à frente da reciclagem agora. Tá.
Agora, na política, essa ideia de você entrar como candidato a vereador e foi elegeu, Sim. e você já vinha esse sonho desde criança? Ou de um certo tempo precisava entrar para resolver algum problema? Como foi essa ideia? Como que amadureceu essa ideia? Eu nunca pensei em ser um político, um vereador, um prefeito. Eu sempre acompanhei a política, até quando mais jovem, enquanto mais jovem. Porém, nunca tive esse desejo. E esse desejo se aguçou em mim na, nas eleições, não nessa, que passou, na outra que passou. É, quando meu pai saiu candidato a prefeito. E ele precisava de um vice. Ele falou, mas um vice? Quem que eu vou chamar como vice? Tinha algumas opções, pessoas idôneas na cidade, obviamente. Só que ele pensando, né? Ele me contando depois, ele pensando, não, eu tenho que ser uma pessoa que eu confie de verdade. Porque eu não quero, ele dizendo, eu não quero entrar na política para daqui 1 ano, 2 anos, estar brigado com o meu vice, como acontece hoje em dia. E a gente assistiu vários capítulos nesse sentido, né? O vice se junta com o prefeito, lá eles se abraçam, se beijam, depois um tá metendo pau no outro, né? Que nem acontece muito. Então ele falou, não, tem que ser uma pessoa de confiança. E ele pensou em mim. Pensou em mim. Até então não tinha desejo. Quando ele chegou com essa proposta, eu falei, rapaz, politicamente não é legal. Politicamente não é legal no sentido de quê? Porque eu sou seu filho, quem votaria para mim, votaria para você também. Agora, de repente, quem votaria um exemplo para o Sérgio, de repente já não votaria para mim, como vice. Então seria interessante duas pessoas, não da mesma família, politicamente falando. Mas ele falou: não, se for para ser, vai ser eu e você, tá? Porque eu sei que você jamais vai levar meu nome em vão para ninguém, e eu também jamais vou colocar o seu nome em vão. O pai não vai colocar o nome do filho em vão e vice-versa. Então eu abracei essa ideia. Aí a gente começou a fazer a campanha, os vídeos e tal, e isso foi aguçando um desejo em mim. Passou a eleição, não ganhamos, fizemos 268 votos na época, uma eleição dura, com candidatos que já estavam aí no cenário político há mais tempo, como o próprio Gustavo Chitinha, Vadir Cesarinho, Beto Cipolla, que são empresários na cidade, que já estavam mais engajados na política. Mesmo assim, a gente foi com a nossa verdade, batemos de frente, né, no bom sentido, sem ofender ninguém, sem machucar ninguém. Fizemos a nossa campanha limpa, sem R$ 1 no bolso, tiramos do nosso bolso R$ 13.000 para fazer campanha, que é um valor irrisório. Tá? Tiramos do nosso bolso para poder pagar santinho para os vereadores, um perfurado para colar no carro, acho que foi 10 na época, porque as coisas é muito caro para dar da Uhum. política, você sabe disso. Então gastamos um valor irrisório, R$ 13.000. Mas é o que a gente tinha condição na época de gastar na nossa campanha. Fizemos uma campanha simples, humilde, casa a casa, porta a porta, levando a nossa verdade para a população. Não deu certo no sentido de ser eleito, mas a partir daí é, me manifestou esse desejo de estar mais presente na política. E fui acompanhando a política durante esses 4 anos, até chegar agora essa eleição, onde eu tive um convite. Confesso que estava acompanhando, não estava com aquele pensamento de ser candidato, até porque era o início da minha reciclagem, fazia 1 ano, 2 anos que eu estava, então eu estava muito imbuído no meu trabalho, não pensava em ser vereador, porém não que eu não tinha o desejo, tinha sim o desejo, mas não pensava. Aí quem me convidou para estar sendo candidato foi o vereador Casão. Ele que chegou até mim um dia, vamos montar uma chapa de vereador forte, eu, você. Aí tem os outros candidatos que eu já estou convidando, os pré-candidatos que eu estou conversando e convidando para fazer parte desse time. A gente vai fazer um time forte, enfim. Então ele aguçou isso em mim de novo. Entendeu? Aí eu comecei a pensar, analisar, conversei com meu pai, com a minha esposa, com a minha família. E falei, não, vamos arriscar. Porque a gente já deu o primeiro passo, eu com meu pai lá atrás, sem dinheiro nenhum no bolso. E demos a nossa cara a tapa. Vamos dar continuidade. Se a população quiser dar essa oportunidade para mim, eu vou dar continuidade, pai, aquilo que a gente pregou lá atrás. Moralidade, das coisas certas, tá? De fazer o bem de fato para a população, como eu, meu pai, já fez muito, muito, Sérgio, para a população, principalmente para a população mais carente, né, que as pessoas não sabem de verdade o que já fizemos, tá? E meu pai principalmente já fez para as pessoas mais simples. E vamos tentar. Aí
todo aquele processo político, né? Me candidatei, graças a Deus consegui ser eleito, sem gasto nenhum também, porque não vem mesmo, pelo menos para o nosso partido, sem candidato a prefeito principalmente, não vem um real de recurso para a gente fazer campanha. O pouquinho que eu gastei foi com perfurado, vocês viam meus banners nas esquinas, né, dos comércios, foi tudo o que eu paguei do meu bolso, tirando do meu sustento, que é a reciclagem. Então eu investi ali para tentar ganhar a eleição. Esse pouco que eu investi, né? Graças a Deus deu certo. Graças a Deus deu certo. Hoje toma aí, como vereador, trabalhando, firme e forte. Antes de você entrar na Câmara, você tinha um pensamento. Eu vou entrar lá, eu vou resolver o problema. As suas decisões que você achava antes de você entrar na Câmara. Aí quando você entrou na Câmara, né, e puxou a cadeira e sentou, não era aquilo que você pensava antes. Teve uma decepção por aí ou não? Não digo uma decepção. Jamais uma decepção, porque a gente sabe que a política ela é no fundo, infelizmente, eu não posso ser mentiroso aqui, quem falar o contrário é demagogo, tá? Ela é um jogo. Ela é um jogo. Tá? O que mais me deixa, às vezes, chateado na política é quando você vai em busca de uma informação. Você vai em busca de uma informação, então se você tem que protocolar um requerimento, esse requerimento tem que passar pela Câmara, para ser aprovado esse pedido seu de informação, para que aí seja encaminhado ao Poder Executivo. E isso tem um prazo para ser entregue. Tem um prazo, porém, ele poderia ser entregue antes, um prazo de 30 dias. Eu quero saber quanto foi gasto, um exemplo, no campo municipal. Aí eu tenho que fazer um requerimento. Aí faço um requerimento, passa pela Câmara primeiro, aprovado, para depois encaminhar. Isso demora, tipo assim, 30, 40 dias entre o tempo do protocolo do requerimento até o fornecimento. Poderia ser fornecido por parte do Poder Executivo com um pouquinho mais de antecedência, mas nunca é. Então, isso daí vai me chateando. Por quê? Porque a população pergunta, você tem que levar a informação. E aí demora esse tempo. Aí, às vezes, a população acha, não, mas eu perguntei lá, eu quero saber, e o Poliani não fala mais nada. Não, é porque a gente precisa esperar que chegue na nossa mão para que a gente leve o fato. O fato para vocês. Né? A verdade, às vezes, pode ter gente que interpreta de uma maneira e outras pessoas de outra maneira. Mas o fato é o fato. Então, eu tenho que ter sempre o fato na mão para levar. E isso daí é o que me deixou um pouquinho mais chateado, mas não decepcionado, porque eu sei que seria assim. Hoje a gente vê aí no cenário político que o prefeito tem a base aliada dele, que são 3 vereadores do lado dele, mais 2 vereadores que os partidos se coligaram, vamos dizer assim, né? Que são mais 2 vereadores e a presidente da Câmara. Né? E o outro vereador que era de outro partido, mas também que a gente percebe que tem uma ligação maior com a base aliada do prefeito. E fica aí o Casal em Arroz, né, fazendo uma oposição sadia, uma oposição de trazer o fato, fala aqui de novo, o fato, a verdade você pode interpretar da maneira que você quiser, tá? A população pode interpretar, porém, o fato é irrefutável. A verdade você pode interpretar do jeito que quer, eu volto a falar, mas o fato, ele é irrefutável. Então a gente vem trazendo fatos para a população e isso acaba incomodando tanto o Excelentíssimo quanto a maioria da base aliada dele, infelizmente. Tá, e esse requerimento que você falou que tem que retornar para você em 30 dias. Uhum. Se passa desse 30 dias, o que acontece? Tem uma multa? O que é? Que sofre alguma punição sobre isso ou não? Se expirar esse prazo, a gente pode, né, levar os autos, levar o MP, para que eles apure o porquê que está extrapolando o prazo. Se extrapolar uma vez, 2 vezes, possa ser que o Ministério Público entenda como uma coisa normal por causa da alta demanda de requerimentos, enfim. Mas agora, se for uma coisa contínua com vários vereadores, eles vão querer entender, porque isso não pode. A partir do momento que você começa a demorar muito para fornecer informação, isso repetitivamente, isso é um crime. Isso é um crime, tá? Por enquanto tem sido respondido. No prazo, certinho. Tá? Não tá tendo problema enquanto a isso. Aqui poderia responder com 10 dias, mas espera chegar no 29, possa ser que de 30. repente passou um dia ou 2 pela conta deles lá, então nem fico contestando porque chegou. Por mais que demorou, chegou. Uhum. O certo não é demorar.
né? É dentro do prazo certinho, bonitinho. Então, quanto a isso, não tenho o que contestar, mas sofre alguma punição, sanções sim dos autos, né? Se o prefeito não fornecer essas informações no prazo é, Eu sei que é curto descrito. prazo de 6 meses, aí vamos falar, né? Não tem como falar 7, vamos falar de 6 meses. Conseguiu algum projeto ali? Deu para aprovar algum projeto seu? O projeto meu, sim. Teve alguns projetos que eu enviei no começo do mandato, né? Um deles foi a Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal, onde eu trouxe essa ideia para que fosse discutido pelo Legislativo. Na época, ainda quando o prefeito não tinha me bloqueado das redes sociais, eu tinha abertura de ir lá falar com ele, né? Sempre com uma pessoa ao meu lado, um munícipe, para que o munícipe via a nossa verdade, via a nossa conversa. E levei essa hipótese da guarda para ele, não, vamos estudar, não sei o quê, papapá, papá. Enfim, o projeto que eu criei foi um projeto autorizativo, onde autorizaria, nós vereadores, uma vez que aprovado, autorizaríamos o prefeito municipal a instaurar a Guarda Civil Municipal aqui. Esse projeto sequer foi para plenário, tá? Ele foi barrado nas comissões, a Comissão de Justiça e Redação. Então ele foi barrado, ele foi negado nas comissões. Não deixaram os vereadores que fazem parte dessa comissão, não deixaram sequer ir para plenário. Aí na época a gente comentou muito sobre isso, mostrou quem que eram os vereadores, enfim, que a maioria é da base, aliada do prefeito. Falo isso, não tenho por que esconder, não tenho medo de represália nenhuma. Não vão tentar me calar. E nós dois e os outros dois vereadores, como o Arroz e Casão, que nem supostamente vem tentando fazer. Tá? Então, esse projeto da Guarda é um projeto essencial. A população clama por segurança pública. E quando eu trouxe esse projeto, não ia jogar uma bomba na mão do prefeito, toma, se vira. Constrói traz ali X viaturas, X motocicletas, municípios, guardas, tudo com o dinheiro do município, do imposto. Não. Já estava correndo atrás de deputado, alinhado com eles, para poder conseguir municiar, trazer viaturas, motocicletas, treinamento específico para as pessoas que forem. Porque tem que abrir um concurso público, né? Para aqueles que passassem no concurso, um acompanhamento psicológico que precisa. Então eu como vereador, Casal e Arroz que abraçou junto, a gente estava fazendo esse meio campo, entendeu? Para que facilitasse. Mas como veio de mim, a ideia, melhor não, né? O prefeito, né? Então esse foi um primeiro projeto que foi barrado. Outro projeto que eu consegui, né, que fosse aprovado na Câmara Municipal, foi um projeto onde essas empresas, essas concessionárias de fiação, tá? Seja de internet, de rádio, televisão, energia, esses fios que não têm mais utilidade, eles possam ser removidos. Porque o que mais a gente vê, se a gente sair agora aqui do podcast, aqui do local que a gente está gravando, a gente vai ver algum fio estourado, algum fio baixo, ou um emaranhado de fios no poste. Primeiramente, que isso é perigoso, um fio estourado para um motociclista, para um carro que esteja passando, que nem já aconteceu de enroscar fio, quebrar o espelho, o retrovisor do carro. Além do dano físico que pode trazer, também o material. E outra, a estética da cidade fica horrível, né? Esses fios tudo estourado. Então esse projeto foi aprovado, tá? Eu acho que em março, abril, bem no comecinho do ano mesmo. Bem no comecinho, março, abril, uma coisa assim. Foi aprovado e foi sancionado pelo prefeito. Só que até agora, nada. Nada dele tomar a iniciativa de fazer com que esse projeto saia do papel. E o que é a função do prefeito agora, ou do Poder Executivo, em fazer? Notificar essas empresas. Como eu disse, rádio, televisão, internet, notifica essas empresas. Ela tem um tempo para fazer um plano de ação, um mês, um exemplo. Pode até estender um pouquinho mais, se for o caso, um plano de ação para que elas venham e façam a remoção dessa fiação. É uma obrigação, Então, isso é uma lei, não é só uma lei municipal, é uma lei federal também, entendeu? porque Eu faz peguei de um sentido, né? Eles deputado. colocam, tem que tirar, né? Tem que tirar, porque muitas vezes eles vêm, deixam o fio velho e colocam o novo. Fica estourado, aquele emaranhado, fica uma anarquia. A cidade, além de ficar feia esteticamente, é perigoso. E recentemente, Eu não sei quase como que o todo dia, pessoal da as CPFL pessoas não cobra isso, né? porque não tem uma cobrança por parte do executivo. Se tiver uma cobrança, naturalmente eles vão ser obrigados a fazer isso daí. Entendeu? Essa Entendi. remoção. Faz sentido. Eu nunca pensei nisso, né?
né? Aí se coloca, por que não tira, né? Sim, tem que fazer a retirada, né? Sim. E várias indicações também, né, Sérgio? Que muitas vezes que nem a gente não pode criar, que nem fala, projetos que onere. Se bem que tem algumas divergências nessa questão, é que o vereador, o legislativo não pode criar projetos que onere os cofres públicos, né? Porque aí adentra naquilo que é privativo do prefeito. Não é bem por aí, tá? Mas para evitar que o projeto seja barrado, que nem aconteceu da guarda, que o prefeito alegou que eu estava adentrando dentro daquilo que é privativo dele, que só ele tem direito de fazer e não faz. E então eu evito, eu entro como indicação, se ele quiser acatar, beleza, se ele não quiser acatar, paciência, né? Só que tudo que eu levo ali não é a ideia da minha cabeça só. É o que a população me pede na rua. Eu levo adiante na Câmara Municipal para que chegue a ele, ó. A população que precisa disso, precisa daquilo, precisa disso, precisa daquilo. Tá. E Então, essa sempre. desviação que você falou, se ele parou lá, tá lá guardado, o que acontece? Do qual você falou? Desculpa. Da fiação. Da fiação. Foi aprovado o projeto. Foi aprovado, sancionado, então ele é lei. Ele é lei, ele tem que ser Mas cumprido. o que acontece se ele não... tem que ser cumprido. Eu vou ter que continuar pegando no pé dele. Eu fiz um requerimento, depois dele já sancionado esse projeto, perguntando se tinha sido feito essa notificação às suas empresas. E disse que não, porque o projeto tinha acabado de ser sancionado, tinha acabado de tinha acabado de ser sancionado, se tornou lei faz pouco tempo, então eles precisavam de um tempo maior para poder estar fazendo essa notificação. Eu não sei que trabalho que dá notificar essas empresas. Tem prazo? Eu não sei. Não, eles alegam, né, que precisaria. Mas vamos tem dizer prazo assim. pra fazer isso aí? Ele tem que fazer durante um ano, isso aí? Ele tem um prazo, é lei, ele tem que fazer. Ele tem que fazer acontecer. Você tá entendendo? Ele tem que fazer acontecer. A gente torce para que o mais rápido possível. Né, o mais rápido possível, porque a população está clamando. Todo dia pessoas me mandando. Fio baixo, David, a criançada tá pegando aqui, vai tomar um choque, segura na energia. A maioria é de internet, mas mesmo assim. Você é conversa com os perigoso, né? outros vereadores, fora a Rosa e o Casão? Você tem se aproximado de algum vereador? Mas quando vejo eles só Na rua. na sessão da Câmara Na mesmo, né? Câmara. Quando vai ter sessão. Mas você percebeu que teve uma aproximação? Muito pouca. Muito pouco. Muito pouco, viu? Eu tenho essa aproximação mais com o Douglas, né? Com o Casão, com a Rose, com o Dedo Beltrame, que eu vejo mais na rua, e com o Mauri Tasca, né? Que eu os vejo mais na rua. Agora com os outros demais vereadores é mais na sessão, um oi, uma coisa bem simples. Porque é complicado, Sérgio. Os bastidores da política, ele é complicado. Como eu falei, é a base aliada. Então, a base aliada do prefeito... E quando você vai na prefeitura? Hoje você vai na prefeitura ainda conversar com o prefeito, hoje? Não. Ontem, eu não sei que dia que vai pro ar o podcast, né? Mas eu fui ontem pra ir lá pra agendar uma visita ao gabinete dele com outro munícipe que eu preciso levar lá pra conversar diretamente com ele. Então ele estava lá, abri a porta, coisa bem simples, preciso de uma agenda com o senhor pra poder trazer um munícipe pra conversar diretamente com você. Ele falou pra me marcar com a secretária dele, tá? Me deu muito pouca atenção, também não, como eu já disse pra você, eu não sou carente. Eu só acho que a gente tinha que ter um diálogo maior. Você cortou isso. E não adianta atribuir a mim, tá? Por causa dos meus vídeos, das minhas gravações. Porque eu só levo aquilo que é o fato, aquilo que a população me pede, tá? E você, como chefe do executivo, tem que ter esse entendimento. Que diz que está há 37 anos na política e sabe que é assim. Então você tem que ter um entendimento que nós precisamos. Não precisamos ter amizade pós mandato. Me bloqueei depois. Mas por que agora? Mas tudo bem. Ele quis encurtar isso, né? Não quer ter mais esse contato, também não tem problema. Então tive que ir lá. Tem que ficar indo lá para poder marcar com um excelentíssimo, uma agenda para mim poder levar um munícipe. É o cúmulo do absurdo, mas tudo bem. Fui lá, marquei lá para o dia específico aí para estar levando. Mas no começo ia lá. mais vezes no começo? Só quando precisava levar alguém, né? Algum munícipe lá para conversar com ele. Tá. E na rua, vocês se conversam, vocês se cumprimentam ou não?
depois que ele me bloqueou nas redes sociais, não vejo por quê. Se ele vier me cumprimentar, cumprimento também, mas é complicado, né? A pessoa ela não quer o contato com você, só que aí se ele tiver ele só vai vir cumprimentar se ele tiver no meio da multidão, tá? Porque ele vai querer parecer o bonzinho. É isso que ele vai fazer. Essa é a atitude do Gustavo. Se tiver um monte de gente em volta, ele vai querer vir te cumprimentar. Pra falar que ele tem a humildade, que ele não mistura as coisas, que política é política, amizade é amizade. Mas primeiro ele toma a iniciativa de te bloquear, não quer contato com você, não quer que você acompanhe o trabalho dele, que o vereador tem que acompanhar o trabalho do prefeito, não quer o contato nas redes sociais para facilitar. Eu precisaria ter que ir no gabinete dele marcar para levar um munícipe. Mas tudo bem. Então, no meio da população, ele vai querer vir cumprimentar. Mas fora isso, não. E eu sou muito homem, Sérgio. Se eu falar, eu não quero mais contato, eu não quero mais contato. E não tem por que cumprimentar. Você tá entendendo? Eu tenho motivo pra não. Mas também não levo pro coração, não, tá? Não levo pro coração, não. Hoje você tem uma área específica, falando, não, a minha área é essa. Que nem você falou da Guarda Municipal e tal. Tem fora a Guarda Municipal, você tem uma outra área que você fala assim, o meu foco vai ser isso. Por exemplo, saúde... o civil, alguma coisa que você tem uma causa animal, um exemplo. Sim, eu tô, na medida do possível, abraçando todas as causas, né? A saúde é super importante, então todas essas visitas minhas à LESP para conversar com os deputados, eu sempre levo ofícios voltados para a área da saúde, para que a gente consiga angariar recursos para a saúde, tá? Que é o carro-chefe, educação, tá? Então tem outras áreas também. Causa animal, que é super importante. Tá? Causa dos autistas, que muito pouco se falou, né, no passado sobre o autista. Então é uma bandeira que a Rose começou, levantou, né, no início do mandato dela, e eu de fato iria também trazer isso para discussão, como ela tomou essa frente e abracei junto com ela, para que a gente possa conseguir, né, uma melhora, né, para essas mães, para esses pais que têm os filhos autistas, e a gente sabe o quanto eles sofrem, Sérgio. Em campanha, quando eu saí fazer as minhas andanças, eu conversei com muitas mães, e as mães choravam, mas choravam de chorar mesmo, porque elas, David, por favor, se entrar lá, dê uma atenção para a causa dos autistas. Tá? Porque eu não aguento mais, meu filho vai na escola, ele fica meia hora, eu tenho que ir lá buscar ele, porque as professoras até então não conseguem lidar com aquela situação, até pelo fato de elas terem uma classe para poder cuidar, e isso não estou criticando as professoras, muito pelo contrário, tá? Mas eles não conseguem, então tem que ir lá buscar, é uma vida, é um sofrimento, tá? Então a gente precisa dessa atenção. Então é uma causa muito importante. E que nem fala, o meu trabalho é fiscalizar. Né? Já trouxe denúncias da Pedro de Oliveira, que é a escola, dos autos da cidade da UBS, que está sendo construída, a maneira que está sendo feita. Tá? Que até agora muito pouco providência foi tomado pelos episódios que aconteceu no passado, da criança lá, enfim. Então tem várias áreas que eu estou entrando e tô buscando soluções, não só apontar, não só criticar, não é nunca crítica pela crítica. E sempre que eu que eu trouxer, na verdade, uma situação, é sempre para querer melhorar. Porque é assim, ó, se a gente não, particularmente, se a gente não entrar no íntimo nosso, entender as nossas fraquezas, né, não enxergar os nossos erros para que a gente possa melhorar, a gente nunca vai sair do lugar. E o vereador é isso, ele tem que enxergar o problema que é apontado pela população e levar até o executivo. E dentro disso trabalhar em comunhão. Mas, de fato, o meu trabalho é fiscalizar e levar. E ele achar soluções para aquilo. Mas também não me isento de trazer, como eu sempre trouxe, sugestões também. Isso é fato. Né? Tanto na área da segurança, na área da saúde, enfim, a gente traz sugestões também. Então a gente vai trabalhando um pouquinho em cada área, né? Seja educação, a gente procura estar o mais próximo dos professores para entender o que de fato eles precisam.
enfim, naquilo que eu sou solicitado e eu, logicamente, vou acompanhando o andamento da cidade, eu vou abraçando também. A Rose, você tem aprendido bastante coisa com a Rose? A Rose tem uma experiência há A muito Rose tem tempo na vida pública, né? uma experiência muito vasta, né? 3 vezes vereadora, salvo engano, 3 ou 4 vezes vice-prefeita. É uma mulher de muita garra, tá? A Rose é uma mulher de muita garra, de muita verdade. E, então a gente aprende muito, mas muito mesmo. Eu aprendo muito com a Rose, né? O jeito, ela é muito honesta, assim, que eu vejo, ela é muito honesta. Tá? Ela é muito verdadeira. O que ela tiver que te falar, ela fala na sua frente e não fica guardando e falando pelas costas, não. Então eu me identifico muito com isso também, porque eu também sou assim. Eu também sou assim, né? E é uma alegria poder estar trabalhando como vereador, né? E ter essa vereadora do nosso lado aí, trabalhando, né, em prol da população. O... Quando você teve aquele episódio lá que eu acompanhei na rede, eu venho acompanhando alguns casos, e você teve um episódio com o chefe Da de terceirizada, limpeza. da limpeza, da É, terceirizada, você brigou da com. Ambiquara. Brigou não, acabou discutindo pela rede, né? Um atacando o outro ali. Foi. E hoje vocês conversam? Hoje você tem essa amizade ou não? Converso sempre que preciso para atender Entrou em harmonia depois. aquilo. Isso. É sempre, Sérgio, um trabalho profissional. Ah, eu preciso, vamos supor, eu tenho um pedido de uma ordem de serviço para tal localidade, né? E eu sempre tô lá em comunicação com ele, ó, tem endereço tal, não, Poliane, a gente já tá na programação, a gente vai fazer tal dia, tal, eu sempre vou, tal dia vai vir fazer a limpeza aqui, um exemplo, essa rua tal. Aí eu sempre vou lá e levo pro munícipe que me solicita uma informação, né? Deu, David, quando vai vir fazer a limpeza aqui? Aí eu tenho que perguntar para ele, como ele é o encarregado ali, de quando vai ser feita a limpeza, um exemplo, tá? Aquele espaço. Então, eu converso com ele daquilo que é necessário. Não tenho nada particular contra ele, muito pelo contrário. Aquele episódio daquele vídeo lá foi uma situação onde eles fizeram um serviço mais grosseiro com a máquina e depois já passaram-se uma semana, um pouco mais. Eu já via episódios nesse sentido, de que eles vinham, faziam o grosso e depois não voltavam a fazer o acabamento. Tá? Isso daí a população me relatou e eu acompanhava também isso. E então várias pessoas me falavam ainda, mesmo depois que eles passaram o maquinário, David, perto da escola ainda, tá com mato alto, na frente da escola, é carrapicho grudando na perna da mãe quando tá indo lá. Então eu cobrei para que eles pudessem ir lá e fazer o mais rápido possível, principalmente perto da escola, né? Uhum. Um monte de Eu vi, crianças, principalmente. Aí eu falei que na época, se ele não fosse fazer, eu ia lá e faria, porque é o meu jeito de ser mesmo. eu E se vi. for para ajudar o povo, eu faço mesmo. Eu não... Então, mas graças a Deus aí, eu acho que gravei no sábado, na segunda-feira foram lá, fizeram um serviço. Né? Ele quis. Tem todo o direito também de falar o que ele pensa, obviamente. Mas enfim, quis me Depois você afrontar, resolveu. mas resolveu. Tá andando E o outro foi o episódio certo, aí é isso que do. Outro importa. foi o episódio que eu achei. Eu vi esse vídeo, analisei, é sobre a tampa do bueiro. O que aconteceu com a tampa do bueiro? Ah, É que se pediu, ah, depois o. lá no Santa Clara, tá? Eu tinha feito um pedido de tampa de bueiro, né? Porque na verdade eu recebi essa demanda. A turma me manda no Messenger do Facebook ou no WhatsApp. David, ó, aqui na rua tal, aqui no Santa Clara, Diogo Sanches, acho que é Diogo, não me, eu acho que é Diogo Sanches a rua, o nome da rua, se eu não me engano, tá? É, lá no Santa Clara, ó, tem 2 bueiros aqui que faz tempo já que tá sem tampa, tá perigoso, as pessoas caminham aqui. Não, beleza. E eu tava com aquele trabalho de sinalização, né? Sinalizar os buracos maiores, que eu via que poderia acontecer algum acidente, principalmente de moto. Tá? Então eu tava sinalizando, né, para que as pessoas tivessem uma referência aí, quando estiver passando de carro ou de moto, para que visualizasse melhor aquele espaço. Então, mesmo eu tava fazendo isso daí também nos bueiros, principalmente lá que é a avenida de caminhada, eu fui lá e sinalizei. Acredito que em fevereiro, finalzinho de janeiro, fevereiro, bem no comecinho. E passou-se ali 2, 3 meses e nada daquela tampa. E a sinalização lá. E nada. Aí, de repente, eu abro o Facebook um certo dia aí. Eu vejo lá com
um vereador, né, postou lá que tinha sido resolvido o problema em poucas horas, ele estava agradecendo o prefeito, tudo bem. Até então, eu não desacreditei que, de fato, o vereador também recebeu essa demanda e ele solicitou para o prefeito. Mas agora o fato dele ter dito, né, que foi resolvido em 2, 3 horas, foi resolvido em 2, 3 horas do pedido dele. Mas e o meu, que eu tinha feito há 3 meses atrás? No mesmo lugar. No mesmo lugar, caiu no esquecimento? Por quê? Porque eu não sou da base aliada? Ou porque os fiscais não tiveram boa vontade? Aí o que aconteceu? Ficou lá. Sabe onde eu achei tampa de bueiro parada? Dentro da garagem da prefeitura. Porra, mas eu falei, os fiscais, eu não vou divulgar o nome aqui, vamos lá, né? Pelo amor de Deus, cara. Eu vou ter que vir aqui, fazer vídeo, que a tampa tá aqui, vocês podem colocar no espaço. Não tem necessidade, eu não quero ficar fazendo isso. Mas vamos engatar uma primeira, companheiro. Pega essa tampa que põe na boca da máquina e vai lá e Você falou isso lá. fecha o espaço. Falei no particular, pro fiscal. Tem um monte de lugar na cidade, faça uma varredura na cidade, vê onde tem a necessidade de colocar. Tá? É o trabalho do fiscal de rua isso daí. Você tá entendendo? E só que como a população me solicita, eu sou homem da rua, eu tô na rua, eu tô vendo. Então tudo que eu vejo eu vou levando pra eles. E quando não resolve, aí eu exponho o meu trabalho e exponho que de fato eu pedi. É a mesma coisa quando teve o acidente de moto com o menino lá na rua do meu barracão. Lá era uma rua toda esburacada. Já tinha mandado uns 20 dias antes para 2 fiscais. Mandei pro prefeito também, que a rua ali estava perigosa porque tem um asfalto. E depois a estrada de terra. Então tava um buraco ali. O cara que passasse de moto ali ia dar cagada. E, desculpe o termo, tá? Não. Ia dar anarquia, né? E dito e feito. Eles deixaram passar. O cara foi lá, caiu de moto, se machucou, danificou a moto. Danificou a moto e... Por quê? Não dava pra ter sido resolvido antes. Não dava ter ido levado lá um caminhão de terra e passado a patrol ali, ajeitado o espaço, ou com uma máquina, mesmo com a boca da máquina, ajeitado o espaço. Não, esperou acontecer. Eu acredito que isso tenha gerado algum custo para o município na questão de pagar a moto, né? Então, é coisa que poderia ser evitado. O cara ficou no prejuízo, tendo que trabalhar com moto de outra pessoa, todo machucado, todo... E ainda a prefeitura teve que, se eu não me engano, ressarciu o cara da moto. Mas não tem necessidade disso. Por que não atendeu? Aí depois eu fui lá, fiz o vídeo. Aí no outro dia foram lá com um caminhão de fresa, de máquina, e virou um... Mas precisa chegar no ponto e eu ter que ficar fazendo vídeo porque ele não resolve um problema? Você diminuiu os vídeos ou você continua fazendo ainda? Continuo. Sempre que é necessário, né, que preciso trazer alguma explicação, alguma situação para a população, eu tenho feito. Tem uma coisa na política, Sérgio, que é bem interessante deixar frisado aqui. Faz alguns dias que eu não gravo mais um vídeo, tá? Tem algumas situações que têm acontecido. Vamos supor, nos altos da cidade, no postinho. Tá sem farmacêutico. Já faz algum tempo. A população tem reclamado. E agora, até agora, o presente momento, salvo engano, ainda não se tem um farmacêutico lá. Tá em processo de chamamento, né? Para poder se restabelecer um farmacêutico lá, para poder atender a população. Já faz 3 semanas, quase um mês que eu tenho recebido essa reclamação. Dava para me ter gravado um vídeo cobrando o prefeito. Mas aí que tá. A gente quer deixar o homem trabalhar, trabalha, mas pelo amor de Deus, não tá enxergando que tá sem farmacêutico lá e que senhores de idade estão tendo que se deslocar até aqui na farmácia municipal, aqui perto da rodoviária, para poder pegar um medicamento. Tá. Você tá entendendo? Olha o deslocamento. Muitos não tem carro, não tem um filho para trazer um exemplo, né, de carro, enfim. Não tá vendo essa necessidade da população? Só que é aí que tá. Se eu faço um vídeo falando, o Poliano é o chato, só fica pegando no pé, só fica apresentando o problema. Mas não, eu tenho que fazer, porque senão não vai, parece que não vai a coisa. É só a gente fazer um vídeo sobre determinada situação, a coisa começa a andar. Você levou algum processo por causa disso? Não. Vídeo? Não. Até agora não levou. Por enquanto, não. E essa questão de vídeo é
é uma tática, eu acho, às vezes, deles eu falo, poder executivo, vai. Porque o que acontece, se você ficar repetindo muitas vezes uma situação, é, possa ser, tomara que não, e isso eu peço para a população, jamais se canse de me ver no Facebook falando de política. Jamais se canse, porque são aquilo que são situações que vocês me passam e que eu trago à tona, né? Eu exponho nas redes sociais para dar mais ênfase ainda na situação, para dar voz de fato para a população que está precisando daquilo. Então, jamais se canse. Porque pode ser que seja uma tática. Deixa o Poliani falando, vai chegar uma hora que ninguém vai mais dar bola para ele. Isso é uma tática do homem. Isso é uma tática, eu acredito que seja. Mas a população sabe que o meu trabalho é sério, é honesto, nunca falto com a verdade, sempre com o fato. Então jamais se canse, viu, população, de ver o Poliani lá reivindicando, cobrando aquilo que que o município precisa, né, Sérgio? E não tomei nenhum processo por enquanto. Tá, e e ameaça? Não, nenhum tipo de ameaça também. Toquei em assuntos complexos, fortes, né? Vamos supor, campo, escola, né? Por enquanto, não recebi nenhum tipo de ameaça. Espero não receber nenhum tipo de ameaça, porque não sou filho de pai assustado, não. Não sou filho de pai assustado, não. Quero que dono de empreiteira supostamente venha me ameaçar ou que venha alguma coisa do executivo que eles... Ninguém sou filho de pai assustado, não. Mas então, deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Se tiver que me processar por alguma fala minha, por alguma coisa que eu tenha falado errado, fique à vontade. Também não tenho medo, não. Tá. É que nem esse episódio desse ano aqui com o vereador, com o prefeito também vai vir aqui. Mas como dizem, né? São 5 meses, né? Sim. Mas esse é o objetivo de que no próximo 3 anos eu posso cobrar. Né? Falou, lá era 5 mil, agora já passamos 3 anos, né? Perfeito. Qual que você trouxe, que não trouxe, que teve projeto, não fez, ou por que não fez, né? Então, mais um bate-papo leve, mas para que no futuro que a gente possa cobrar, e como a população também pode cobrar, manter o comentário, falar, conversar. Esse é o objetivo nosso. Ô, Diego, você tem alguma mensagem para mandar para alguém? Para o pessoal de Mineiro? Tem alguma ideia, quiser passar alguma mensagem, se quiser falar alguma coisa que tenha vontade de falar, pode ficar à vontade. Aqui é que nem fala, é um bate-papo descontraído, logicamente, levando informações para a população, falando fatos aqui. Eu não vou falar que é verdade, mas é fato, tudo aquilo que eu trouxe até agora. Agradeço, né, o convite, a oportunidade de poder estar aqui dialogando com a população. Aí, o único pedido que eu faço para a população, reitero novamente. Jamais se canse de me ver em redes sociais. Peço por favor, porque o meu trabalho é muito honesto, é muito verdadeiro. Eu sou suspeito de falar, mas a população tem acompanhado e tem visto que eu tenho trazido aquilo que é o anseio da população, que muitas vezes é esquecido. E muitas vezes não tem voz. E quando eu assumo essa responsabilidade de dar visibilidade a isso, eu vou sofrer represálias. Mas eu não esquento a cabeça, tá? É tudo por vocês, de fato, sem demagogia. Tá? Eu não precisaria estar na política. Eu não preciso estar na política financeiramente. Embora eu não possa mentir que não ganha um bom salário. Ganha 3 mil por mês, cara. É um ótimo salário. É um ótimo salário. Tem pai de família que, infelizmente, não ganha esse salário. Tá? Então eu tô aqui para lutar de verdade por vocês. E não só em redes sociais, que nem eu tenho dito, embora é o carro-chefe para mim deixar vocês informados daquilo que tem acontecido, mas 3, 4 vezes já fui para São Paulo conversando com um deputado, coisas boas virão, coisas boas já veio, tá? De um deputado chamado Fábio Faria de Sá, que o Casão esteve em São Paulo, eu estive junto com ele, já conseguiu mandar R$100 mil para a área da saúde, para o custeio da saúde, tá? E que você pode ter certeza que o executivo não vai dar visibilidade para isso. Estamos no trabalho aí com a deputada federal Renata Abreu, tá? Que vai nos ajudar também em breve, aí chega coisas boas, tá? Pra gente, não é só em véspera de campanha não, tá? É um compromisso sério e firme que ela assumiu conosco, né? Tanto comigo, com o Casão e com a Rose, que somos do Podemos. Então meu recado é esse, meu trabalho continuará sempre firme e forte,
e que vocês, na medida do possível, nos ajudem também a cobrar aquilo que seja necessário. Porque quando a população abraça o vereador, a gente ganha mais força. Tá? Mais força para cobrar. Nunca para atacar. E eu nunca vou em redes sociais para ferir a honra de ninguém. Mas eu levo o fato ali. Tá? Então, fica meu agradecimento a você mais uma vez, a toda a população que estiver acompanhando esse Deixa eu podcast. fazer uma pergunta agora, uma pergunta, não, vou fazer duas. Você vai se candidatar de novo na próxima eleição? É muito precoce ainda, né, Sérgio? É muito precoce. Eu me baseio muito por aquilo que a população pede. O fato de eu ter saído candidato agora é que eu sentia que precisava de vereadores com pulso e com firme na Câmara Municipal. E a urna falou por si, né? A população, ela não é mais boba, nunca foi, né? Mas é a expressão que a gente usa, né? A maioria das pessoas usa. A população não é boba, ela vê quem trabalha e quem não trabalha. Quem fica com pascoas e quem não fica com conversinha fiada. Quem vai para dentro mesmo da situação. O exemplo disso, o Douglas. Estourou de voto. Tá? E a outra remanescente lá, a outra vereadora, de 460 votos, caiu pela metade. E 7 vereadores novos na casa. Tá? Então é um reflexo de que a população está olhando sim. Ela avalia muito bem quem de fato está trabalhando. E se lá na frente, baseando-se em cima do meu trabalho, a população pedir que eu continue, né? E aí sim, eu continuo. Isso envolve muitas coisas, né? O nosso particular, a gente não sabe como que vai estar daqui 3 anos. Sim. Mas a intenção é sim, é firme e forte em busca de melhorias para o nosso povo. A intenção agora é essa. E se for para ser, Deus vai. Então Deus a vai última mostrar. pergunta, Sim? eu sempre faço quando eu vou encerrar o podcast. Qual é o sentido da vida? Olha só, essa pergunta é bem complexa, né, Sérgio? O que é o sentido da vida? O que é a vida, né? Eu enxergo, e vou tentar parafrasear aqui um grande mestre, um grande estudioso, já falecido, que é o Dr. Enéas, né? Dentro daquilo que eu acabei de dizer para vocês aqui no podcast, que é essa luta, essa ânsia que eu tenho de poder ajudar o mais simples, de poder ajudar o mais carente, vamos dizer assim, né? O que mais de fato precisa de ajuda, com políticas públicas, e agora como vereador, criar essas políticas para que eles possam serem beneficiados. Eu vou fazer de tudo para poder ajudá-los. Eu não vou ficar afagando ego de prefeito. Eu tenho que ser o cara que tem que chegar lá no cara que vai à rua, que ganha 1.500 cruzeiros por mês e que muito possivelmente está com o salário defasado, e tentar ajudar ele, não afagando o ego de prefeito que ganha 12 pau por mês. Tá? Então, qual que é o sentido da vida dentro daquilo que você me falou? É justamente trabalhar para o mais simples, porque que nem o Dr. Enéas sempre disse, eu vi isso daí há alguns anos atrás. O dia que eu não fizer pelos pequeninos, tentando parafraseá-la, o dia que eu não fizer pelos mais simples, o dia que eu não fizer para os outros, eu não tenho mais o direito de estar vivo. Não tenho mais o direito, porque a nossa vida é essa. Ele é um mestre. E o mestre dos mestres, que é Jesus Cristo, ele sempre pregou isso. Eu tenho que fazer para o outro, doar a sua vida pelo irmão. Então a minha missão é essa, doar a minha vida para os outros. Para a minha família, mas nunca sempre a minha família, mas sim para os outros. Essa doação que eu quero daqui para frente continuar fazendo como eu sempre fiz em toda a minha vida aí, tá? Então, o sentido da vida para mim é esse, é levantar de manhã, pensar coisas boas e tentar ajudar a população do Minas Tietê. Então, tá bom. Ô, David, obrigado por você aceitar esse convite, participar desse bate-papo. No futuro a gente vai voltar aqui de novo. Sim, né? em breve voltaremos. Trocar novas ideias e novas cobranças. Isso, com responsabilidades, né? Isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Sargento. E é isso aí, pessoal. A gente tá encerrando o episódio de hoje. Muito obrigado.